Muito bem, está na hora da gente analisar o mercado do boi. Mercado físico segue firme, com fôlego aí, inclusive para novas altas. A gente já vê negócios acontecendo em São Paulo na casa dos 275. Pode evoluir, no entanto, tem alguns gargalos, alguns pontos que precisam ser observados e a gente precisa entender que informações esses gargalos estão trazendo. Por exemplo, a perda da força compradora na Bolsa, a gente vai ver aí uma retração nos preços e um outro ponto que é muito importante também, que é a redução da remuneração, né, da margem aí do varejo. O varejo esse ano tem um ganho muito menor aí do que a carne no atacado, do que o boi em si. A gente vai discutir todos esses números com o Iago Travagini, lá da Agrifato. Cadê o Iago? Está aqui com a gente já. Seja bem-vindo, Iago. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar com essa história da arroba. A arroba no mercado físico segue firme e com expectativa de novas altas. Por quê e o que está acontecendo nesse momento, Iago? Opa, boa tarde, primeiramente, Alexander. Boa tarde, pessoal das Notícias Agrícolas que está acompanhando a gente ao vivo aí. E assim, o que a gente está vendo? O mercado do 275 atualmente, e ele está com margem, e a gente vê e mira basicamente aí nos 280 nesse curto prazo. E por que a gente vê isso? Basicamente, quando a gente olha lá para a oferta de animais, da onde está saindo esse gado, a gente não vê uma perspectiva de melhora de oferta no curto prazo. Novembro, a gente tem aí um mês que é decisivo para varejo, que é decisivo para quem está se preparando para as festas de fim de ano, e a gente olha que, pelo menos na nossa visão aqui, a oferta que chega para o mercado de boi gordo ainda não é o suficiente para fazer com que o preço se estagne nos 275, que é o atual patamar. A gente tem o começo do mês aí na próxima semana, consequentemente, maiores salários, uma demanda melhor, e aí a gente teria, sim, um preço de R$ 280 na mira, que é o que o mercado futuro já precifica para novembro e também para dezembro desse ano. Então, a gente tem um cenário de firmeza, justamente por conta dessa oferta que caminha ainda com muita escassez. O animal de pasto ele ainda não chega porque as chuvas estão atrasadas. A gente começou a ver chuva de verdade aqui no Mato Grosso faz menos de 10, 15 dias. Então, a recuperação da pastagem ainda demora. Os animais de confinamento, eles chegam, mas eles não são suficientes para a gente falar que o preço vai cair consequentemente. Então, a gente vê, sim, uma força aí que leva o boi até os 280 e até quiçá os 285 aí num curto prazo, final de novembro aí. Oferta restrita, então, é um dos pontos. E exportação também está firme, né? A gente vê que exportação aí, apesar de não ser o principal demandante da carne bovina do país, está muito firme. A China continua comprando muito. A gente deve finalizar o mês de outubro, quiçá com o maior volume exportado da história, que seria 171 mil toneladas. Mesmo que não finalize com esse recorde, a gente está muito próximo do valor máximo, que seria essas 170 mil toneladas. Então, a gente está, sim, com um volume muito bom de exportação, justificado muito pela demanda chinesa, que continua muito forte. Muito bem. Só que daí a gente tem aqueles pontos de preocupação, né, Iago? Por exemplo, o arrefecimento aí do mercado futuro. Vou pedir para o Gabriel colocar na tela para a gente os números, as negociações no mercado futuro lá na B3 nesse momento, só para a gente entender o raciocínio. Atualiza para a gente, Gabriel, só para a gente pegar o último valor, por favor. Está atualizado? Ok. Então, outubro, R$ 272,90. Outubro está se ajustando aí, subindo 0,33%. Mas olha o novembro. Novembro perdendo 0,68%, R$ 284,00. O dezembro também caindo 0,69% a R$ 288,00. O janeiro também em queda, 0,66% a R$ 280,00. Tanto novembro quanto dezembro a gente já viu trabalhar aí na casa dos 290, né, Iago? O que é isso? O que está acontecendo e é uma preocupação legítima?
Sim, o que a gente vê, na verdade, nesse mercado futuro, que a gente observa, é que assim, a gente aguardava aí com o preço no físico batendo 275, e aí quando eu falo batendo 275 é que o indicador CPE, que é o indicador que baliza a B3, a gente esperava aí que pelo menos hoje a B3 abriria em alta, a B3 indicaria talvez uma máxima de 290, 291, justamente porque o preço no físico indicou aí mais uma alta, que foi de quase R$ 5, subindo aí de ontem para hoje. Então, o que a gente basicamente esperava? O que o mercado esperava como alta para a B3? Essa valorização da arroba no mercado futuro. Só que o que a gente observa agora é o mercado caindo. Mesmo com o físico em alta, R$ 5 quase de alta, o mercado futuro para novembro e dezembro, que são os contratos mais negociados, por isso que estão em queda e são a referência, eles estão caindo. E aí por que eles estão caindo? A gente observa que talvez seja uma perda de força compradora. A força compradora que movimenta o preço para cima, ela está um pouco mais fraca, digamos assim, e aí consequentemente o preço não consegue se valorizar, apesar de que o físico indicou uma alta de R$ 5 de ontem para hoje. Então, a força compradora da B3, dos operantes na B3, ela está, digamos assim, mais fraca. Justamente Uhum. porque o preço não consegue se valorizar, apesar do físico indicando uma valorização. E aqueles fatores que a gente falou que justificam essa alta no mercado físico, eles acabam mudando também um pouquinho quando a gente analisa um pouco mais para frente. Por exemplo, a questão da exportação, né? A gente pode ver uma redução da exportação acontecer, Iago? De certa forma, sim. O mercado futuro ele está sempre olhando o futuro, né? O físico ele olha para ontem, hoje o mercado futuro ele olha para o que pode acontecer. Então, essa perda da força compradora para dezembro, para janeiro 21, que eu acho mais importante até, Uhum. é indicando que sim, o mercado ele está preocupado com a demanda externa, se a China vai continuar comprando nos mesmos volumes e também se a demanda interna, principalmente para janeiro 21, ela vai ser suficiente para que o varejo aguente e também, consequentemente, para que o produtor aguente um preço aí de 280, R$ 290. Então, eu acredito que o indicativo é muito desse. O mercado futuro ele está olhando muito para a demanda externa, preocupado que se a China, após o dia 15 de dezembro, após as comemorações, a demanda que é feita para o Ano Novo Chinês, após isso ela vai continuar comprando, eles estão em curso na recuperação pós-PSA, né? Pós-peste suína africana. Então, essa recuperação já está dando frutos, e ela, consequentemente, ela vai gerar mais e diminuir a demanda proteica dos chineses. Então, a gente vai ter um ano tão bom como foi 2020, vai ter em 2021? Essa que é a principal questão, e o mercado futuro ele está muito preocupado em cima disso. E a demanda interna, principalmente relacionada ao poder de compra do consumidor, certo? Exatamente. A demanda interna a gente se preocupa muito para a virada de 2021. Por quê? Porque o varejo ele está basicamente aí pressionado pelas margens, ele tá vendo que ele está tendo que pagar mais pela carne no atacado e não consegue repassar esse aumento de preço para o consumidor. E aí, consequentemente, a gente tem lá em janeiro 21 uma virada de ciclo, uma virada de ano. As pessoas têm que se preocupar pagamento de dívidas contraídas no final do ano, pagamento com educação. Tudo isso leva a crer que a gente vai ter um janeiro, normalmente é um mês que tem o menor poder aquisitivo da população, tem o E o fim do auxílio próprio, emergencial. e isso que eu ia falar, o próprio fim do auxílio emergencial também na contabilidade aí, né? Exatamente, tem o próprio auxílio governamental para as empresas também. Então, a saída do governo naquela ajuda que ele dava de custo para as empresas no pagamento de salários, tudo isso ele reverbera, digamos assim, sobre essa preocupação do mercado com janeiro 21, se o mercado vai sim ser capaz de manter o preço de R$ 280, R$ 270 lá para o próximo ano. Muito bem. Daí, o que é visível, então, é o mercado futuro tirando o pé do acelerador e tentando buscar um ponto de equilíbrio mais viável, pelo menos menos arriscado, com essas possibilidades lá para o final do ano. Final do ano e início do ano que vem, certo? Isso, exatamente. O que a gente vê hoje é isso. Agora, Iago, você tocou no ponto aí do varejo, né? Carne bovina no varejo. O varejo não está conseguindo repassar o preço da carne para o consumidor. Como é que você sabe disso?
Basicamente, o que a gente está olhando, né, quando a gente fala que o varejo não está conseguindo repassar? Desde 2008, 2009, o varejo ele caminha numa linha superior ao atacado e ao boi gordo. O boi gordo sobe, o atacado sobe junto, porque é repassado, né, funciona como quase um intermediador, e a valorização desse, no longo do tempo, o do varejo é maior do que esses dois. Só que desde 2019, principalmente desde outubro de 2019, quando a gente teve aquele pico de preço, né, que o boi foi para 230, a carne no atacado foi junto, o varejo não foi junto. Então, se você pegar desde o início desse ano, desde janeiro 19, botar até agora, o boi já subiu 30%, desde janeiro até setembro. A carne no atacado, que seria a carcaça casada, né, o boi casado, subiu 25%, e a carne no varejo, a média do preço da carne no varejo, subiu 11%. Ou seja, tem quase aí 15 pontos percentuais de diferença que o varejo não está conseguindo repassar, digamos assim. Ou seja, ele está esmagando a margem dele na carne bovina, provavelmente repassando em outros alimentos, né, aumentando o preço dos outros alimentos, para atrair o consumidor, que é uma das táticas normalmente. Manter uma carne barata, você atrai o consumidor para o seu mercado, para o seu varejo. Então, assim, o que a gente vê é justamente esse movimento de achatamento da margem do varejo. Até quando o varejo vai conseguir manter? Então, um driver muito importante que a gente acompanha muito aqui é ver como é que tá os estoques. Os estoques do varejo, se começa a aumentar, ele vai diminuindo o volume de compra do atacado. Consequentemente, diminui o volume e você pressiona preço. Pressionando o preço do atacado, o frigorífico começa a pressionar o produtor. Então, é uma cadeia que volta. E esse é o atual e principal indicador para janeiro 21, para o produtor ficar muito atento. Como vai ser esse caminhar aí diante de fim do auxílio emergencial a partir de janeiro 21, né? Fim do auxílio emergencial, fim do auxílio governamental às empresas, pagamento com educação, pagamento de dívidas contraídas no fim de ano. Então, todo esse processo a gente leva a crer que janeiro 21 é o principal driver e o driver que a gente tem que ficar de olho, entendeu? E quando você fala do estoque do varejo, como é que está hoje? Hoje a gente, assim, visualiza, né? A gente visualiza semanalmente e diariamente também. Então, quando você olha lá para o que aconteceu nesse final de semana, a gente viu que o varejo, ele conseguiu, o preço do atacado conseguiu subir, né? O varejo teve que pagar mais, justamente porque na última semana estava com estoque baixo, teve que pagar mais, porque os frigoríficos estão pedindo mais, né? Eles estão comprando uma arroba de 275, eles estão repassando esse custo para o varejo. Só que nesse final de semana a gente já percebeu também, porque é final de mês, estoque abarrotou, a população não consumiu no nível que consumia antes, então segunda e terça foi um indicador de que sim, a gente teve um volume de estoque um pouco mais alto para o consumidor, para o varejo. O varejo saiu praticamente das compras e aí, consequentemente, pressionou. Começa a fazer estoque no atacado. Exatamente, começou a pressionar e querer pagar menos pela carne no atacado, e aí a briga continua. A gente vai ter um indicativo real isso, se o preço vai cair no atacado, consequentemente por um aumento de estoque, a partir de amanhã, que amanhã é dia de negociação, amanhã é dia que o mercado ferve. Então amanhã a gente vai ter um indicador. Mas eu acho que assim, a preocupação maior não é agora. E aí é onde o mercado futuro está olhando. A preocupação é lá em janeiro 21. Exatamente. Nesse momento a gente tem esse balanço normal aí, né? Essa regulação normal aí do mercado, né? Mas o problema é quando começar a faltar dinheiro, né, Iago? Exatamente. E se começar a faltar dinheiro, né? Exatamente. Nosso trabalho aqui é sempre estar olhando para o futuro, né? Porque o presente já foi, ele mostra o que está acontecendo agora. Então a gente tem que desenhar cenários do que pode acontecer. E eu acho que o produtor tem que ficar ligado nisso, de desenhar cenários do que pode acontecer. Você consegue trabalhar basicamente olhando para o futuro. Você desenha cenários e monta uma estratégia. Então o que a gente está vendo é que a preocupação não é agora, a preocupação é para daqui 2, 3 meses, de como vai ser o caminhar desse mercado aí, se ele vai ser capaz sim, às vezes, de romper uns R$290. Eu ainda acho difícil, mas a gente tem que ficar de olho justamente para esse cenário aí de demanda, principalmente nessa virada de ano. Muito bem. Agora, quando você falou, Iago, desse repasse no varejo de 11% só ao longo de 2020, me surpreendeu um pouco, porque eu, como consumidor, vi um aumento substancial no preço da carne, né? A carne poderia, então, estar muito mais cara do que está? Poderia. O que a gente faz é avaliar
basicamente os preços médios, né? Então tem corte como picanha, e principalmente cortes de primeira, eles não conseguiram até agora, né? Nesses últimos 3 meses tem conseguido se valorizar mais, mas eles caminhavam no picanha, filé mignon, contra filé, foram cortes que se valorizaram menos nos últimos, no primeiro semestre, e aí, a partir do segundo semestre, conseguiram avançar um pouco mais. Mas se você bota na média, a valorização foi só 11% esse ano, o que dá quase aí R$ 3 de aumento só esse ano, né? E aí você pega, às vezes, um A100, que custa, vamos botar aí, R$ 21, R$ 22, subir para R$ 25, já começa a aumentar a percepção do consumidor de que ele está pagando caro e ele para de comprar por peso, né? Antes ele comprava 1 quilo, agora ele pede R$ 20. Então o consumo, consequentemente, vai ficando menor, entendeu? Por conta dessa percepção de aumento de preço. Mas, de fato, a carne poderia estar mais cara se o varejo não tivesse diminuindo essa demanda interna de carne bovina. A gente tem um preço médio hoje dessa carne? Tem esse cálculo? Basicamente, sim, a gente tem esse cálculo de quanto o varejo consome, né? Mas assim, a gente trabalha hoje com o preço médio da carne bovina no varejo em torno aí dos R$ 30 por quilo, certo? Então, esse preço de R$ 30 por quilo, ele determina aí que hoje a carne vai estar valorizando em torno aí desses 11%. Se você bota janeiro 19 nessa conta, a valorização é ainda maior. A valorização do varejo é 30%, mas a valorização do boi gordo chega a 60%. Então, a percepção de valorização da carne no varejo, ela fica menor ainda, mais preocupante, digamos assim. Muito bem. Bom, então esses pontos precisam ser acompanhados com muita atenção para a gente saber principalmente o comportamento, né, o poder de compra do consumidor brasileiro, principalmente já na virada aí, do ano, e também como a China vai se comportar aí nas compras a partir da segunda quinzena de dezembro. São fatores que vão balizar aí a possibilidade ou não de alta ou determinar um teto aí para o preço da arroba. Exatamente, Alexandre. O que a gente vê é que tem que ficar de olho nesses indicadores e aí sim a gente vai ter uma percepção do que vai acontecer com o mercado. A minha percepção é que a partir de janeiro 21 a gente deve ficar preocupado aí e deve ficar de olho, não falo nem preocupado, mas deve ficar de olho nessa carne no varejo aí, como é que vai ser o comportamento desses indicadores econômicos internos brasileiros. Isso muda completamente a estratégia de quem está se programando aí para engordar animal, para ter essa oferta lá em janeiro. Cuidado. Exatamente, é a atenção, a gente pontua a atenção e a prevenção também. Eu acho que assim, o mercado está pontuando algumas estratégias de venda, principalmente via B3, que são positivas. O pessoal tem que ficar de olho na margem. A margem é importante sim nesse momento. Todo mundo acha que o preço vai estar sempre subindo? Eu acho que sim, pode subir, mas eu prego a prevenção. Legal. Iago Travagini, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre, Iago. Obrigado. Abraço. Tá aí, Iago Travagini, Agrifato, comentando o mercado do boi aqui com a gente. Bom, a gente agradece a sua participação, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive, com Tempo e Dinheiro, trazendo mais informações para vocês. Continue com a gente.